dia de alegria, o dia que nós elevamos nossa alma para o eterno, o dia que nós consagramos para o eterno, o dia que Ele mesmo abençoou. Quão maravilhoso é esse dia, que nós podemos nos reunir para aprender mais sobre o eterno, para falar mais sobre o eterno, para enchermos a nossa arca desse tesouro, do tesouro que é a palavra do eterno, que enche os nossos corações e que nos torna santo como Ele é santo. Que maravilha! Que presente é esse que o eterno dá ao ser humano um dia, para que nós possamos parar e dedicar a Ele. E é por causa disso, dessa alegria que nós temos, dessa espera que nós temos durante toda a semana, mas que é uma espera muito boa, muito gostosa de saber que estaremos juntos mais uma vez para aprender sobre o Todo-Poderoso, o Deus do Universo, o grande Eu Sou. Que maravilha, meus amados. Mais uma semana que nós nos reunimos e desde ontem estamos falando sobre a grandeza do Eterno. Mais uma porção que nós podemos mergulhar e aprender mais sobre Ele. Isso é maravilhoso, não tem preço. Não tem preço, não há pagamento. Que maravilha! O Eterno nos dá essa chance, essa oportunidade de conhecermos mais os seus caminhos. E essa semana, uma porção nova, mas que continua a tratar sobre o Mishkan, sobre o santuário do Eterno. E é incrível ver que ele usou um capítulo apenas para falar sobre a criação de tudo que nós conhecemos e de tudo que não conhecemos também. Mas ele usa 15 capítulos para falar sobre a construção do Mishkan. Isso é incrível, né? Quantos ensinamentos nós podemos ter e levar sobre essa construção para a nossa vida. Tudo nós podemos acatar, tudo nós podemos aprender. Basta nós termos força de vontade e coragem para aprender mais e mais, porque o seu óleo, o seu azeite nunca seca, nunca se acaba. Ele se renova a cada manhã. E é por causa disso que nós estamos aqui reunidos, para começarmos e fazermos mais um resumo de mais uma porção. E vamos lá, vamos continuar, não vamos perder tempo. Então, vamos lá, vamos começar. A porção dessa semana, como eu já falei, é uma continuação, né, do tabernáculo, da construção do Mishkan. E se você percebeu na porção passada, nós percebemos e vemos que o Eterno, ele começa a construir o seu santuário, né? Ele pede para começar a construção de dentro para fora. Quantos ensinos, gente, maravilhosos, se a gente perceber, nós vamos ver sobre essa construção que ele não usou esse nome, como a gente já viu, né? Ele não usou construção, mas ele usou fazer. Quanto ensinamento nós recebemos apenas disso, né? Apenas desse lugar de habitação, desse lugar de encontro que o Eterno pediu para que fizéssemos para Ele, para que Ele habitasse no nosso meio. E Ele nos ensina passo a passo o que nós precisamos para que isso aconteça. Só um pai, né, que pega o seu filho, senta ele, e essa semana eu lendo essa porção, foi exatamente esse o sentimento que eu tive. É como se o Eterno pegasse-nos e colocássemos numa mesa e dissesse: é assim que eu quero que vocês façam para mim o santuário. É assim que eu quero que vocês sejam, para que eu possa habitar no meio de vocês. É assim. Ele ensina tudo, todos os mínimos detalhes, incluindo até o prato que ele queria que servisse, a maneira que ele queria que fizesse aquele prato, né, que são os pães da propiciação. É maravilhoso ver o ensino do Eterno, que às vezes nós o tornamos tão complexo, né, tão
infiltrável, tão, você não consegue chegar até ele, de tão difícil que nós tornamos. Mas o Eterno não, ele deixa tudo claro, tudo limpo, para que qualquer ser humano que busque consiga entender. E é maravilhoso. A porção dessa semana se chama Tetsavé, ordene, e nós vamos aprender um pouco mais sobre as ordens do Eterno. O que ele ordenou ao seu povo a fazer, né? Depois desse santuário pronto. Aliás, ainda não estava pronto, ele ainda estava ensinando sobre todos os itens, né, que deveria ser feito para que esse tabernáculo fosse pronto. Vamos lá. Hoje, a porção começa no capítulo 27 de Shemot. E a primeira ordem do Eterno hoje é: e você ordenará aos filhos de Israel, e pegarão para você azeite de oliva puro, prensado, para a luz, para a elevação da lâmpada continuamente. Na tenda do encontro, do lado de fora da cortina que está sobre o testemunho, apresentará ela Arão e seus filhos do entardecer até o amanhecer diante de Adonai, um regulamento eterno por suas gerações dos filhos de Israel. É incrível ver, né? O Eterno, ele pede, ele ordena, ele ensina como fazer e ele pede. Mas se nós percebermos aqui, ele não pede primeiramente o azeite, ele pede a azeitona. Por quê? Porque ele diz que é o azeite da azeitona prensada, né? E é incrível ver que o Eterno pede algo de nós que nós podemos dar. Ele pede aquilo que nós possamos dar a ele diariamente. Por exemplo, ele pede os primeiros frutos, né? Os primeiros frutos da nossa plantação, digamos assim, os nossos primeiros frutos, é isso que eu quero dizer. E com esses primeiros frutos, eles faziam o azeite. E a ordem do Eterno, gente, é que depois desses frutos colhidos, prensados, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daí, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que é o processo. Ele pede para que Arão coloque esse azeite puro de primeira prensa na menorá, para que essa menorá ela esteja acesa, né, continuamente, de dia e de noite, ela não pode se apagar. Vamos lá aprender um pouquinho sobre como produzir esse azeite. Eu fiz isso para vocês verem mais ou menos como que é. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Eles pegavam a azeitona. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. É que eu tô aprendendo ainda a mexer. Eles pegavam a azeitona, vocês estão vendo aí? E essa azeitona... Deixa eu só ver aqui. Sim. E essa azeitona, eles colocavam aqui nesse moinho, né? Que tinha essa pedra... E a pessoa ia girando, girando, girando até formar essa pasta aqui, tá vendo? E dessa pasta aqui, depois dessa oliva aqui, dessa azeitona amassada, ela se transformaria nessa pasta aqui, como vocês devem estar vendo aí. E depois eles pegavam essa pasta e colocavam aqui, nesse recipiente, eu não sei o nome disso, tá? E depois de colocar ele aqui, para onde era que eles levavam isso? Eles levavam para prensa, né? Colocavam aqui, ó, empilhavam, tá vendo? Colocavam uma pedra por cima e com essa madeira aqui, com essa pedra, era mais ou menos isso aqui, né? Eu sei porque eu sou do Amazonas, gente. Então eu fiz muita farinha. Então, o processo de farinha, de fazer a farinha, é mais ou menos esse processo aqui, o início, né? É diferente, claro, mas o início
da produção da farinha é mais ou menos isso aqui. Você rala a mandioca e coloca ela na prensa para que saia todo o líquido que ela tiver para ir para aí então ela poder ser torrada, né? Então eles pegam aquela pasta, colocam aqui, põe a pedra para ter mais peso, né? E aí essa prensa vai começar a tirar todo o óleo. O primeiro óleo que saía daqui era esse óleo que era usado no Mishkan, no tabernáculo, no templo também, porque eram os primeiros frutos que o Eterno pedia, certo? Agora vocês sabendo mais ou menos como que era a produção desse azeite que o Eterno pede, é incrível ver que ele pede o azeite para colocar nessa menorá, nessa lâmpada, né? Para que ela produza, para que esse azeite queimado produza luz. E vocês sabem o que significa o azeite? A gente já viu, né? Na semana passada. O que esse azeite ele significa? O azeite significa a Torá, que é luz, né? Mas ela só resplandece com a queima do óleo puro, né? É esse óleo que o Eterno está pedindo. É esse óleo que o Eterno quer de nós. E nós sabemos que a Torá do Eterno é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Sem ela, nós andamos em trevas. Mas a Torá do Eterno, ela não é apenas para estar em letras ou em pedras, porque como, não sei se deixa eu colocar aqui a tela cheia, que talvez com a tela cheia vocês vejam. Aqui, ó. Tá vendo lá ela aqui, ó? Ela não tá produzindo luz aqui do jeito que ela tá, na casinha dela, digamos assim. Ela não tá produzindo luz nenhuma. Para ela produzir luz, ela tem que estar no recipiente, entende? E esse recipiente é que vai queimar esse óleo, que é a Torá, e fazer essa luz. E essa luz vai resplandecer sobre as pessoas. E às vezes, gente, é muito difícil nós conseguirmos isso. Muito, muito, muito difícil. Porque às vezes esse mundo, ele nos oprime de tal maneira que nós acabamos entrando em trevas, às vezes, mesmo tendo a Torá no nosso coração. Nós acabamos entrando em trevas, né? O mundo traz essa treva, essa escuridão para nós, e só muita força para nós continuarmos queimando esse óleo puro que é a Torá do Eterno, que é a lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que é a nossa vida, que é o conselho, como está aqui em Provérbios, pois é lâmpada, o mandamento, a Torá do Eterno é luz e caminho da vida, conselho de disciplina. Nós temos realmente que disciplinar o nosso ser, porque se nós não fizermos isso, nós não conseguimos. Porque esse mundo, ele não é fácil. Nós temos Israel para nos mostrar isso. A história de Israel nos mostra isso, porque a Torá, em primeiro lugar, ela foi dada aos hebreus, aos judeus. E durante toda a história do povo de Israel, nós vemos essa luta, que é a continuação da queima desse óleo diariamente. Vocês querem ver? Os macabeus são um grande exemplo para nós. Eles são um grande exemplo que nós devemos seguir.
Eu acho que vocês já devem conhecer um pouco sobre a história dos Macabeus, né? Nós temos Hanukkah todo ano, que nos relembra esse fato, e é uma das festas que, particularmente aqui em casa, a gente mais gosta. Meu filho ama. Todo ano a gente tem que acender as velas, ele ama tudo isso, ele ama toda essa tradição. Não é uma festa bíblica, mas é uma tradição que nos mostra o socorro do Eterno, que nos mostra a força e o poder que um ser humano tem quando ele entrega a sua vida para o Eterno e quando ele tem esse óleo dentro dele, esse azeite puro dentro dele. Nada consegue detê-lo. E os Macabeus são uma grande lição para nós sobre isso. Eu acho que vocês conhecem um pouquinho, mas bora refrescar um pouquinho a nossa memória sobre a história deles. Os Macabeus, que era uma família, né? Deixa eu colocar aqui esse cara aqui, ó, o Matati, ele era um sacerdote e pai de 5 filhos. Filho esse que um deles era Judá, né? Uma tribo de sacerdotes. E na época deles, Israel foi tomada pelos gregos, né? Pelo Antíoco Epifânios. E esse cara, ele não se contentou em tomar Israel, em saquear, em matar, enfim, em fazer todo o mal que ele podia ao povo de Israel. Ele não se contentou apenas nisso. Em levar todo o tesouro da casa de Israel, em levar todo o tesouro do templo de Israel, ele não se contentou. Esse cara, ele queria acabar. Não apenas com o povo de Israel, mas ele queria acabar com seus costumes, com as suas crenças, com a aliança que o povo de Israel tinha com o Eterno. Muitos foram mortos. Muitos tiveram que fugir para salvar a sua vida, para continuar na aliança do Eterno. E vocês sabem por quê? Olha aqui, ó, vou ler para vocês aqui, tá? Eu tenho aqui o livro de Macabeus e tá no primeiro Macabeus, deixa eu ver qual é o capítulo aqui, capítulo 1, 44. Olha o porquê. Além disso, o rei enviou por emissário a Jerusalém e às cidades de Judá ordens escritas para que todos adotassem os costumes estranhos a seu país e impedissem os holocaustos, os sacrifícios e as libações no santuário, profanassem os sábados e as festas, contaminassem o santuário e tudo o que é santo, construíssem altares, recintos e oratórios para os ídolos e imolassem porcos e animais impuros, que deixassem também circuncisos seus filhos e se tornassem abomináveis por toda a sorte de impureza e profanação, de tal modo que olvidassem a lei e submetessem todas as observâncias. Quanto a quem não agisse conforme a ordem do rei, esse incorria de pena de morte. Muitos dos israelitas aceitaram. Os ricos, conta a história de Macabeus, entraram nessa profanação da aliança do templo do Eterno, mas os fiéis, aqueles que tinham a palavra do Eterno dentro do seu coração e com zelo, eles não aceitaram. E a família de Matati era uma família dessas. Eles fugiram de Israel, fugiram para o deserto, para as cavernas, porque não aceitavam isso, mas eles não apenas fugiram, mas eles também lutaram
E quando nós temos o Eterno como o nosso El Shaddai, o nosso guardador, o Eterno luta por nós. E eles venceram. Por quê? Porque o amor dele, pela palavra do Eterno, os fizeram vencedores. Eles lutaram sim com as suas forças, mas o Eterno vencia por eles. E eles tomaram o templo de volta. E o que tem a ver isso com o nosso óleo? Com o óleo, né, que nós estamos aprendendo. A história conta, e o livro de Os Macabeus também conta, que eles rededicaram o templo ao Eterno. Eles quebraram todos os altares que foram profanados e construíram outros altares. Muitas vezes nós precisamos fazer isso. Reconstruir os altares, os nossos altares que foram profanados. Eles reconstruíram e rededicaram o templo para o Eterno, purificando-os. E conta o Talmud, isso não está no livro dos Macabeus, mas o Talmud diz que após as forças de ocupação terem sido retiradas do templo, os Macabeus entraram para derrubar as estátuas pagãs e restaurar o templo, como eu acabei de falar. Eles descobriram que a maioria dos itens ritualísticos haviam sido profanados. Eles buscaram o óleo de oliva purificado da primeira prensa, como nós vimos, para acender uma menorá para dedicar o templo. Contudo, eles encontraram apenas óleo suficiente para um único dia. Eles acenderam e foram atrás de purificar novo óleo, que durou uma semana para ficar pronto. Milagrosamente, aquela pequena quantidade de óleo queimou ao longo dos 8 dias que levou para que houvesse novo óleo pronto. É a razão pela qual os judeus acendem uma vela a cada noite do festival. A tradição conta, né, o que a gente acabou de ler. E, meus amados, o Eterno, ele dá essa ordem para que essa menorá, esse óleo, ele fosse queimado diariamente. O que isso nos vai ensinar? O que nós podemos trazer como ensinamento para nós hoje? A Torá do Eterno, ela não foi te dada para você ler somente ao Shabat. A Torá do Eterno não foi te dada para que você pegue ela somente no 7º dia e aí você ler, você meditar, você viver, você santificar. Não, ela foi dada para você, para que você diariamente a utilize. Não adianta, você não terá força. Se você não pegar esse óleo puro, que é a Torá do Eterno, que é a palavra do Eterno, e queimá-la diariamente, como a sua primeira porção diária. Ah, mas eu trabalho. Não tem como, meu amigo, minha amiga. Quem é que tem tempo, me diga? Se a gente não fizer o tempo, ninguém tem tempo. Ninguém vai ter tempo. E aí, você não vai poder dizer, né, que um grande milagre acontece na sua vida, porque você só queima o óleo uma vez por semana, no 7º dia. Entende? E pode ter certeza que o milagre não vai acontecer com vocês. Por quê? Porque esses sacerdotes, eles eram zelosos, eles viviam esse ensino, essa palavra do Eterno, eles davam a vida, muitos perderam a vida, porque não aceitaram sair da aliança do Eterno, dos termos da aliança do Eterno. Tenha isso em mente. Se você não bater o pé e acordar todo dia
meia hora antes do que você precisa e entregar os seus primeiros frutos diários ao Eterno, você não terá força. Você vai ser como aqueles que, quando chegar a luta, você vai se entregar. Você não vai ter o azeite. Você não vai ser como as virgens prudentes, que tinham azeite de sobra. E o teu azeite dificilmente vai durar 8 dias para que você possa produzir mais azeite. Tenha isso na sua mente. Tenha isso no seu coração. Que você pegue esse tesouro diário e você entesoure no seu coração. Que você pegue esse azeite puro e guarde ele dentro de você e viva por ele diariamente. Não é só no Shabat. Não é só no sábado. É diariamente. Para você que tem a Torá em porções, ela é dividida como porção. E como as minhas, na verdade, diariamente tem a sua porção. Isso é muito bom, porque você pode pegar todos os dias. E aí, como um sacrifício diário para o Eterno de manhã bem cedo, que não é sacrifício isso, é um prazer, você lê, mas não apenas ler, não adianta apenas ler, entrar só no seu ouvido ou nos seus olhos, mas penetrar no seu coração e você trazer aquilo para o teu dia, queimar esse azeite puro, que é a palavra do Eterno. E quando você faz isso, você vai ter a força dos macabeus de passar por ordem dos reis, porque eles matavam as mulheres que circuncidavam seus filhos, matavam todos aqueles que não aceitavam viver como eles queriam que vivessem. Fora dos ensinamentos do Eterno. Porque tudo que eles queriam era tornar o povo do Eterno como eles. Mas o remanescente nunca aceita. Ele nunca se dobra. Ele nunca vai aceitar estar fora da aliança do Eterno. E assim devemos ser nós. E se nós não tivermos esse óleo puro queimando todos os dias, não vai. Não vai. Eu sinto muito dizer, não dá. Porque você acha que Daniel, ele não aceitou? Porque você acha que Daniel, ele não aceitou comer da mesa do rei? Se tornar impuro? Porque estava aqui, ó, queimando dentro dele. Daniel era o homem que se prostrava diante do Eterno 3 vezes por dia, que tinha um mover do Eterno dentro dele. E todos viam isso, até quem não conhecia o Eterno. Assim devemos ser nós. Sabe por quê? Porque os que abandonam a Torá estão louvando o ímpio. E os que guardam a Torá estão lutando contra eles. Aquele que desvia seu ouvido de escutar a Torá, também a sua oração será uma abominação. Daniel era chamado de muito amado do Eterno. Daniel era aquele que fazia as suas tefilá 3 vezes por dia. Daniel era aquele que tinha esse óleo puro dentro de si e ninguém tirava. Nenhum decreto de rei. Assim como os macabeus também. Nenhum decreto de rei. O rei disse, venha, macabeus, vocês são uma família prestigiosa aqui em Jerusalém, venha, se junta a nós te daremos muito ouro. Eles disseram, jamais deixaremos a aliança do Eterno. E aqueles que estiverem junto comigo, pela aliança do Eterno, me sigam. E muitos foram com eles, e foram esses que lutaram e tomaram o templo de volta e reedificaram o templo. Aliás, eles não reedificaram, mas purificaram, né? Assim devemos ser nós, meus amigos.
como Daniel, como os macabeus, não nos dobrarmos diante dos olhos das nações, das ordens das nações, mas sempre estarmos diante do Eterno, com o seu óleo puro queimando dentro de nós, para que assim nós possamos ser a menorá do Eterno diante das nações. Sabe por quê? Porque a menorá, esse utensílio maravilhoso aqui, que nós vamos começar a vê-lo agora, nos traz grandes ensinamentos. Deixa eu só... Ai, sabia que eu ia passar. Nos traz grandes ensinamentos. Esse é mais um item que o Eterno nos pede. Que o Eterno nos ensina, na verdade. Nós somos a menorá do Eterno. E essa menorá, ela também nos ensina... Deixa eu colocar aqui, para que eu possa... Vocês estão vendo aqui, ó. Essa menorá também a gente pode ver que ela é o Eterno. Ela, juntando as letras, os números aqui, ela dá o número 8, e o número 8 é o Eterno, né? É o símbolo do Eterno. E essa menorá, ela tem 7 braços, que representam os 7 moveres do Eterno. Os 7 ruach do Eterno, né, que o povo mais conhecido como espírito, mas é o ruach, é o mover do Eterno, é o que se move em nós. Agora que eu tô vendo que a minha... Mas tudo bem, vamos continuar. Os 7 moveres do Eterno. O mover, o primeiro mover, né? O número 4 aqui, tá vendo aqui? Deixa eu colocar aqui. Tá vendo aqui? O número 4, né? 4 mais 4, 8, representa o próprio Eterno, né? O número 7, tá vendo aqui? O número 7 aqui é o mover de sabedoria. E ele está conectado ao número 1. Vocês estão vendo aí, ó? Está conectado ao número 1, que é o mover de entendimento. O número 6, que conecta ao número 2, é o mover de conselho e poder. O número 5, que está conectado ao número 3, ele é o conhecimento e o temor. E o número 4, que é o do meio, aquele que sustenta todas essas outras artes, é o próprio Eterno, no meio de nós. Essa parte aqui da menorá é a que enche todas essas outras aqui. E nós, que somos essa menorá é apenas um candelabro, né? Essa menorá, acho que vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu colocar na tela cheia, que vocês vão conseguir ver. Tá vendo ali? Se você não colocar nada para iluminar, ela não vai dar luz. Ela é apenas um objeto que precisa do óleo para ser queimado. Então, se essa menorá ela não tem esse óleo, ela não passa de um objeto. Um objeto que não resplandece luz, que não tem luz. Mas se você tem a menorá e se você tem o óleo, você vai juntar os dois. E aí você vai ter o fogo, você vai ter a luz. A luz não é nós, não somos nós a luz, o Eterno é a luz. A palavra do Eterno é a luz. Não somos nós. Nós somos a menorá. E o mover do Eterno que vai formar a luz em nós. E a nossa entrega, o nosso prazer no Eterno é que vai
transformar, vai transparecer essa luz que o Eterno nos dá, que o Eterno dá à humanidade também. Nós somos essa menorá. E o mover do Eterno, que se move em nós, é que traz a luz. Sim, mas essa menorá também, né, esses moveres do Eterno, também se moveram em Yeshua. Vamos lá ver como está escrito aqui em Isaías, né? Ishmeahu, capítulo 11. E brotará um ramo do tronco de Ishai, e rebento das suas raízes frutificará, e repousará sobre ele o mover do Eterno, o mover de sabedoria e de entendimento, o mover de conselho e de poder, o mover de conhecimento e de temor do Eterno. E se deleitará no temor do Eterno, e não julgará segundo a sua vista, a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Segundo o ouvir, dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os humildes da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto do seu quadril, e a fidelidade, confiança, a fé, cingirá seus lombos, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deleitará, e o bezerro e o filhote de leão e a ovelha cevada viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Esse é o mover do Eterno que se movia no nosso Mashiach. Esse rebento é o Mashiach. Mas esse mesmo mover, o próprio Yeshua nos ensina que ele se move em nós. Ele se move em cada um de nós. O mover do Eterno. O mover do Eterno está dentro de nós e se move com gemidos inexprimíveis. Ele nos ensina até mesmo a orarmos. O mover do Eterno vem sobre nós com mover de sabedoria e entendimento. Quando nós nos tornamos essa menorá do Eterno, e para o Eterno, o mover de sabedoria e entendimento se move sobre nós. Nós pegamos a palavra do Eterno, a Torá do Eterno, e nós conseguimos compreender aquilo que Ele quer para nós. E é por isso que nós conseguimos também ensinar. O mover de conselho e de poder, a autoridade do Eterno também se move dentro de nós. Yeshua disse que aquele que nele cresce poderia fazer obras maiores do que a que ele fez. Se o mover do Eterno se move em nós, nós podemos aconselhar. Mas não somente aconselhar, de dizer, não faz isso, não. É com poder e autoridade, como o próprio Yeshua. Por quê? Porque ele tinha um mover do Eterno dentro de si. O óleo do Eterno dentro de si, que transbordava e iluminava todos. Esse mesmo poder se move em nós. Esse mesmo mover se move em nós. O mover de conhecimento e temor de Adonai. Nós o conhecemos como ele é. Sim, o Eterno, como eu já falei, ele é muito mais do que a nossa compreensão. Ele é muito maior do que o que a gente pode compreender com a nossa mentalidade humana. Mas o Eterno não fica escondido. Ele não acende a luz e coloca embaixo da cama para que não dê luz, para que não ilumine a casa.
mas ele acende a luz e coloca ela no lugar que todos possam ver. Nós somos essa luz do eterno que resplandece. Nós não somos a luz, nós resplandecemos a luz do eterno em nós. E quando você, todos os dias, tem esse óleo queimando em você, essa menorá, ela vai iluminar a todos que estão na sua volta. Essa menorá não vai deixar você cair no conselho dos ímpios e sair da herança do eterno, da sua aliança. Essa menorá, ela vai queimar todos os dias. Eu sou do Amazonas, gente. E eu quero mostrar para vocês mais ou menos como que a gente fazia para iluminar nossas casas antigamente. Isso aqui, ó, se chama lamparina, lá no Amazonas. Eu não sei como chama aí no teu lugar, não. Mas lá no Amazonas é lamparina. O meu avô, ele era dono de seringal, e o meu pai, que era filho único do meu avô, filho único homem, né? Ele tinha outros filhos, mas eram mulheres. Ele foi para tomar de conta do seringal do meu avô. E lá eu aprendi muita coisa, incluindo, porque lá era interior, né? Não tinha eletricidade, então a gente usava a lamparina. Essa lamparina não era azeite que a gente usava, era querosene. A gente colocava ela aqui, enchia, e aí pegava um pedaço de pano, tá vendo aqui, ó? É só pra você, é história também, Teixuba é história, tá? E aí você pegava um pedaço de pano que não usava mais, e no caso aqui é um pedaço de toalha de banho, né? Colocava aqui para fazer o pavio, e aí esse pavio se embebedava com esse óleo, com aquele querosene, no caso, né? E aí você colocava fogo aqui, e esse fogo iluminava, era o único modo que a gente tinha de iluminação lá, onde a gente vivia. Era isso daqui. A menorá era mais ou menos isso, né? Não isso, mas o sistema dela de queima era mais ou menos esse, né? Você... deixa eu pegar. Eu até tenho uma lá de Israel, mas eu acabei esquecendo de pegar, tá lá na cozinha. Tá vendo aqui? Isso aqui eu ganhei de uma amiga. Você colocava o óleo aqui, e aí também tinha um pavio aqui, e você colocava fogo. Não, poderia até fazer nisso aqui, mas hoje é Shabbat, eu não vou fazer, lógico. Mas era mais ou menos assim, a menorá, colocava-se o óleo, né, o azeite, e com o pavio você acendia o fogo e aquele fogo queimava continuamente. O que eu quero dizer com tudo isso, te mostrando todas essas coisas aqui? É que sem a menorá, você não tem um recipiente para colocar o óleo. Mas sem o óleo, não adianta ter menorá. Ela vai ficar como tá ali, a minha ali, ó. Não vai iluminar. Então, você não pode ter apenas a menorá ou o óleo. Você tem que ter os dois. Você tem que ter o mover do eterno e a Torá. Porque se você não tem o mover do eterno dentro de você, você não vai conseguir compreender a grandeza do eterno. Por quê? Porque você não tem os moveres dele dentro de você. E esse óleo não vai dar luz, igual a minha lamparina aqui, não tem luz nenhuma. Não adianta. Você tem que ter a lâmpada, a menorá, né? E você tem que ter o óleo e o fogo. E só o mover do eterno vai te dar tudo isso, vai te dar força e vai te dar poder para continuar nesse mundo tão escuro. Vamos continuar. Capítulo 28. Chame seu irmão Arão e seus filhos dentre o povo de Israel, para que eles me sirvam como Kohanim, como sacerdote. Arão e seus filhos Nadav, Abihu, Eleazar e Itamar. Faça para seu irmão Arão roupas separadas para servir a Elohim, que expressam dignidade e esplendor. É assim que você tem que ser também, meu amadinho.
Fale com todos os artífices a quem concedi o mover de sabedoria. Olha aí. Você achando que o mover do Eterno só começou lá em Pentecostes? E que eles façam as roupas de Arão para separá-los para mim, a fim de que ele me sirva no ofício de sacerdote. Gente, eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Os sacerdotes também se vestiam de Mishká. Vocês sabiam disso? Já tinham prestado atenção nisso? O Corém Agadol, o sumo sacerdote e o Mishkan, você pode fazer um paralelo com todas as vestes dele e o tabernáculo também. Eles se vestiam de linho e fios cruzados. O Mishkan, o santuário, né? Tinha fios de linho traçado. O azul, a púrpura e o carmesim também estavam no tabernáculo. O ouro em todas as roupas coloridas, né? O ouro também estava no Mishkan, no tabernáculo. As argolas para prender as partes, também tinha as argolas no tabernáculo e as varas, né? Para segurar a arca. O quadrado em duas partes, o Santo do Santo também tinha. Os cordões azuis, né? Para amarrar. O santuário do Eterno também tinha o Mishkan. Nós podemos fazer também essa comparação. É como se os sacerdotes, eles se vestissem de Mishkan. E nós também podemos nos vestir. Porque se você pega o significado de tudo que você já aprendeu aqui, de todos os itens, e vive aquilo, e guarda aquilo como um tesouro, e se veste de tudo isso, você também está se vestindo de santuário do Eterno, porque você também é um santuário do Eterno. E aí, você pode chegar diante do Eterno com as suas orações, com o seu incenso aromático diante do Eterno. E as suas orações subirão como um cheiro agradável. Nosso amado Yeshua, ele nos ensinou a orar. Ele nos ensinou a orar. E ele nos disse para orarmos assim. E vocês assim irão orar. Nosso Pai que está no céu, seja mantido santo o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. Dai-nos um alimento, o pão necessário. E perdoa nossas culpas, erros, da mesma forma que nós perdoamos quem nos fez algo errado. Os culpados, né? E não nos conduza para a tentação, pois fomos libertos, salvos do mal. Pois para ti é o reino, o poder e a glória para sempre e amém. Pois se vocês perdoarem os outros pelas ofensas cometidas por eles, seu Pai Celestial também os perdoará. Mas se vocês não perdoarem os outros pelas ofensas cometidas, seu Pai Celestial não perdoará vocês. Então, não, aqui já é outro. Então, aqui o Eterno, o Yeshua, ele nos ensina a orar. E essa oração, como que nós podemos orar? É você pegar essa oração que Yeshua, ele nos ensinou e apenas proclamar ela, apenas abrir a boca e falar ela. Ela vai ser como uma oração qualquer. Como você jogar palavras pro ar. Sabe qual é a verdadeira oração? É você pegar essas palavras, mesmo que seja essas palavras que Yeshua te falou, e falar ela de todo o teu coração. Oração é falar com o Eterno, é se relacionar com o Eterno. Sabe por quê? Porque olha a vontade do Eterno.
A vontade do Eterno é essa aqui, ó. Então viverei com o povo de Israel e lhes serei Elohim. E eles saberão que eu sou Adonai, seu Elohim, que os tirou da terra do Egito, a fim de viver com eles. Eu sou Adonai, seu Elohim. Nós devemos ter o óleo puro, a palavra do Eterno, para queimar dentro de nós, segundo o mover do Eterno, para que assim nós possamos ter relacionamento com o Eterno, de pai para filho, de rei para súdito, de Elohim para servo. É isso que o Eterno quer. Que nós chegamos diante dele e não... Você chega diante do seu amigo e diz: oh, meu amigo, eu nem mereço estar aqui diante de você, mas eu estou aqui. Não. Você chega com teu coração aberto, feliz por estar com teu amigo. E o Eterno é teu pai, muito mais que um amigo. Tá doendo? Tá. O mundo nos proíbe? Proíbe. O mundo nos quer encher com as suas tradições, crenças, nos quer tirar desse óleo, dessa luz, quer que nós acendamos a nossa luz e colocamos embaixo, ou melhor, pegar a nossa luz, acender e colocar um copo em cima? Quer? Sabe por quê? Colocando o copo aqui em cima da vela, a vela vai apagar. É isso que eles querem. Apagar a luz do Eterno que há em nós, para que o Eterno não possa viver entre nós. Foi isso que fizeram com os macabeus, que queriam fazer com eles, mas eles foram zelosos o suficiente para não permitir. Preferiram perder a vida do que perder esse fogo, esse óleo. Daniel foi para a cova dos leões. Seus amigos foi para a fornalha. Mas eles não se dobraram. Mas, diariamente, eles estavam com as suas lâmpadas cheias e com fogo queimando. É assim que você faz. Se você não fizer, como eu já falei, a escuridão vai te dominar, infelizmente. E como muitos de Israel, na época dos macabeus, você também vai acabar caindo. E aí, depois que apaga, pode voltar. Como voltaram os macabeus, né? Como rededicaram os macabeus, né? Como foi rededicado. Eles fizeram como essa... Deixa eu colocar aqui na tela cheia para você ver. Eles fizeram como essa... Vocês estão vendo essa azeitona aqui, ó? Vocês acham que essa azeitona totalmente morta poderia dar azeite novamente? O que vocês acham? Com tudo que vocês ouviram hoje, pela primeira vez eu não chorei. Estou orando ao Eterno para que Ele me ensine a me controlar. Porque eu não quero passar emoção. Eu quero que vocês sintam o amor do Eterno. E a minha emoção, o meu choro é gratidão, eu sei disso. Mas muitas pessoas não sabem. Mas vocês acham que isso daqui, ó, essa azeitona aqui, que eu trouxe lá de Israel, lá do Monte das Oliveiras, poderia dar novamente azeite? Os macabeus, eles eram como se fosse uma azeitona fresca, que deram óleo. E aquele óleo, para um dia só. Milagrosamente, queimou por 8 dias e iluminou o templo do Eterno.
para que as outras azeitonas que estavam secas pudessem ser plantadas, colhidas e dessem o seu óleo novamente. Sim, meus irmãos. Se você pegar essa pequena azeitoninha aqui, sequinha, bichinha, parece que está morta, e plantar ela vai nascer uma azeitoneira, uma oliveira, e dessa oliveira você pode colher muitas olivas, muitas azeitonas e fazer um azeite puro. Basta você querer, meu amado, minha amada. Se você tiver como essa pequena azeitona aqui, ó, sequinha assim, não tema. O mover do Eterno pode te transformar em uma árvore frutífera. E dessa azeitona seca darão muitas outras azeitonas, que dará o azeite puro. E você resplandecerá mais uma vez a luz do Eterno. E então você, por mais que esteja como essa pequena azeitona sem vida, você se tornará o Mishkan, o santuário do Eterno. E a sua azeitona produzirá luz. E você, mesmo que tivesse sido essa azeitona aqui, sem vida, mas que se você jogar ela na terra e regar e cuidar, ela vai dar muitas azeitonas, você também. Se você olhar para o Eterno, entrar na sua aliança, você também poderá ser luz para quem está na escuridão. E como a menorá lá do templo, você também vai poder iluminar a vida de quem está na escuridão. Que nós possamos ser essa menorá que leva essa luz para a humanidade, essa lâmpada que a humanidade precisa para os seus pés. E que nós possamos dizer que a Torá é a nossa porção, porque ela é. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre você e que todos os moveres do Eterno se movam dentro de você. Esse é o desejo do meu coração. E que você tenha um sábado, um resto de sábado cheio de muita shalom e muita luz do Eterno. Que o mover do Eterno de sabedoria, entendimento, conselho, poder, temor, conhecimento estejam sobre você. E que você seja a luz que a escuridão do mundo precisa. O Biane Victor, mais uma vez, quer dizer shalom para vocês. Espera aí, não vai cair. Desse jeito não dá. Tá aqui. Pronto, meu filho. Diga. Eu quero dizer para vocês que se vocês gostam de Moisés no Egito, eu quero dizer a um Deus que os egípcios achavam que era um Deus. São que era um gato. Como eu tô segurando aqui na minha mão. Aqui, filho, ó. Eles achavam que gatos eram reis. Que gatos Tadinha da Gizmo, essa é a nossa Gizmo, né, meu filho? É. Que gato. A crença do Egito. Ele está dizendo que a crença dos egípcios tinham os gatos como Deus. Esse benefício. Então, meus amados, que vocês tenham um sábado cheio de shalom e que aproveitem muito e aprendam muito mais. E que o Eterno nos abençoe. Vamos ouvir o nosso querido Raimson e que o Eterno nos abençoe. Primeira vez que eu não choro.
mas eu estou pedindo do Eterno que Ele me ensine a me controlar para que eu possa falar sem passar tanta emoção, mas às vezes é impossível, porque o nosso coração, ele é cheio de gratidão. E quando o nosso coração é cheio de gratidão, ele se transparece, ele se transborda em lágrimas. E é assim que é o nosso coração diante do Eterno, meu coração, de saber que o Eterno, ele fez tantas coisas por nós, por mim, pela minha família. Ele me deu a vida, ele me deu o seu ar. Eu posso estar aqui hoje. Alguém que estava condenado à morte, hoje está aqui falando para vocês e resplandecendo essa luz que é a palavra do Eterno. Que o Eterno os abençoe, meus amados, e que vocês sejam luz na escuridão de quem precisa da luz do Eterno, da Torá do Eterno, da nossa poção. Uma semana cheia de muita alegria para vocês. Que o Eterno os abençoe. Halleluja, Hallelu kelbel kodsho, Hallelu birkia uzo, Hallelu bikvotav, Hallelu kerod uvro. Hallelu bete kashofa, Hallelu bebene verino, Hallelu beto fumachol, Hallelu benini veuga, Hallelu betzitzel shama, Hallelu betzitzel trua, kol asher mate aleka. Hoi Halleluja, Halleluja, Hallelu kelbel kodsho, Hallelu birkia uzo, Hallelu bikvotav, Hallelu kerod uvro, Hallelu bete kashofa, Hallelu belmene verino, Hallelu beto fumachol, Hallelu benini veuga, Hallelu betzitzel shama, Hallelu betzitzel trua, Oi kol asher mate aleka, Oi Halleluja, Hallelu betzitzel shama, Hallelu betzitzel trua, Oi kol asher mate aleka, Oi Halleluja.